Brasil atropela a Espanha na semifinal das Olimpíadas de 2024 pelo placar de 4-2 e garante vaga na final da disputa pelo ouro, né? Já garante uma medalha, tanto a prata ou a ouro, mas a disputa é pela grande medalha de ouro, a primeira que seria do futebol feminino do Brasil nos Jogos Olímpicos. Vamos falar sobre tudo isso, tudo que envolve, né? Na campanha do Brasil, na ascensão do Arthur Elias no comando técnico da seleção brasileira, nas jogadoras, o quanto brilharam nomes importantes, como a Lorena, por exemplo, a nossa goleira. Em um momento que o brasileiro está acostumado com fracassos no futebol, né? Tanto no masculino quanto no feminino, um resultado como esse anima muito o torcedor brasileiro e resgata um sentimento que a gente tem pela nossa seleção, que talvez esteja perdido há um bom tempo, e agora a revanche na final contra os Estados Unidos. Vamos falar sobre tudo isso. Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. Bom, vamos lá. O Brasil venceu a Espanha pelo placar de 4-2 nas semifinais das Olimpíadas. Sobre a campanha do Brasil, cara, muitos altos e baixos. E claro que agora está muito em alta, né? O Brasil, que começou bem contra a Nigéria vencendo por 1-0, deixou uma boa impressão no primeiro jogo da fase de grupos, mas dali para frente duas sequências de duas partidas assim muito ruins, né? Que pelo menos deixam uma imagem muito ruim para a seleção brasileira feminina dentro das Olimpíadas, o que tornou o time desacreditado, né? Primeiro, a derrota para o Japão de virada por 2-1 na fase de grupos, estava vencendo no segundo jogo da fase de grupos, estava vencendo por 1-0 o gol da Jennifer. E depois dos 45, né, nos acréscimos, em um período de 4 minutos, o Brasil toma 2 gols e um gol de cobertura, que assim, pane total na defesa da seleção, o que deixa uma imagem muito ruim para a seleção dentro das Olimpíadas, o que tira muito a confiança dessas meninas, né, de um jogo que estava vencendo e tomar uma virada do jeito que foi, e para nós torcedores que desacredita muito o time, né. Você pensa, pô, um jogo de fase de grupos contra o Japão, vencendo o jogo, não conseguiu segurar, vai conseguir segurar contra as principais seleções no campeonato, né? Logo a Espanha no jogo seguinte, e se passasse para o mata-mata, porque era muita dúvida passar para o mata-mata, vai para o jogo para a Espanha para tentar classificação, contra a Espanha para tentar classificação, perde de 2-0 e perde muito mal. Assim, o Brasil dá 2 chutes, finaliza 2 vezes no jogo, não acerta uma no gol. A Espanha tem mais de 80% de posse de bola, assim, é um atropelo espanhol com as reservas, não reservas, mas time misto, né? A equipe poupou as principais jogadoras, como a Aitana, por exemplo, a melhor jogadora do mundo, né? Descansou já que a Espanha já estava classificada, e o Brasil conseguiu passar como melhor terceiro colocado numa combinação de resultados em outros grupos, e encarou a França nas quartas de final, logo a dona da casa, e a França, que era uma pedra gigantesca no sapato da seleção feminina, principalmente em Copas do Mundo, né? 2 Copas do Mundo que a gente perde para a França e que sai com gosto horrível de enfrentar a seleção francesa. No jogo contra a Espanha ainda a Marta foi expulsa, né? Aquele pé alto que deu 2 jogos de suspensão para ela, então ela perdeu o jogo contra a França, mais um ponto que contou contra o Brasil, né? Então, indo tão mal, classificando do jeito que foi, contra a França, sem Marta, assim, muitos elementos contra a seleção brasileira feminina, a seleção dá a resposta, vence só por 1-0 no placar magro, mas uma atuação gigantesca, assim, outra postura defensiva, muito mais organizada, muito mais imponente dentro de campo e muito mais perigosa ofensivamente. A posse de bola foi bem equilibrada, o Brasil finalizou mais que a França, né? Teve mais chances perigosas, poderia ter ampliado ainda esse placar. Elimina um fantasma antigo e vai para a semifinal contra a Espanha, justamente a Espanha que tinha dado um baile no Brasil na primeira fase, justamente a Espanha atual campeã do mundo, né? E aí com seus titulares numa semifinal de Olimpíadas, um jogo tão grande, o Brasil dá uma resposta maior ainda, né? Porque o Brasil faz um 4-2 na campeã mundial, numa semifinal de Olimpíadas. Sem Marta, sem Cristiane, sem Formiga, jogadores que a gente se acostumou a ver e serem vitoriosos na seleção, que encerraram seu ciclo, como Formiga já aposentada e a Cristiane da seleção, e a Marta, que não estava presente pela expulsão, né? E que não estava bem dentro de campo. Assim, uma vitória do tamanho do mundo para a seleção dentro dessa semifinal, dentro dessas Olimpíadas, para a história da seleção brasileira feminina, da seleção brasileira como um todo, né, do Brasil no futebol como um todo. Volta para uma final de Olimpíadas depois de 16 anos, né? Depois da prata lá em 2008, para você ver quanto tempo atrás. Então uma campanha assim sensacional que vai brigar pelo ouro e vai brigar muito forte. Um dos principais responsáveis é Arthur Elias, o técnico da seleção brasileira. Claramente ele era o melhor técnico brasileiro, né? E era o nome óbvio para assumir a seleção há um bom tempo, até antes da Pia, né? Que deixou uma péssima impressão na seleção brasileira, que assim, a impressão que a Pia trouxe à seleção, pelo menos na minha visão,
é de que a nossa geração era fraca. E é fraca. Menos de um ano depois, chegando numa final de Olimpíadas, desse jeito, jogando desse jeito, atropelando uma campeã mundial. Não é fraca, né? Ou ela escalou jogadoras erradas, né? Convocou jogadoras erradas, ou ela não soube montar o time. Na verdade, ela fez os dois, né? Ela deixou de convocar jogadoras e ainda montou o time muito mal, então, que deixou uma péssima impressão para a seleção brasileira. E finalmente o Arthur Elias assume, né? Porque estava atropelando todo mundo no futebol feminino com o Corinthians, ganhando tudo e mais um pouco. Título atrás de título. Brasileiro, Libertadores, Paulistão. Atropelando todo mundo, né? Com campeonatos seguidos. É no nome óbvio, assume a seleção, tá 9 meses no cargo. 9 meses no cargo. E olha a cara que ele deu para essa seleção. É um cara que mostra personalidade, repertório e qualidade. Personalidade tá meio óbvio, porque ele muda o time praticamente todo jogo. Ele tem uma estratégia diferente todo jogo, né? E ele tem a personalidade de bancar jogadores que estão dentro de campo, indo bem ou mal. E a personalidade que a seleção mostra dentro de campo, né? O que mostrou nos principais jogos contra a França e contra a Espanha. De não abaixar a cabeça em nenhum momento, de marcar em cima em todos os momentos, né? Quando o Arthur Elias finalmente conseguiu encaixar a estratégia dele, cara, a gente viu o potencial que tem e um potencial que pode ser ouro, né? Pode ser o primeiro ouro da história da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas. Repertório porque mudou, como eu disse, né? É um cara que tem uma estratégia diferente a cada jogo. E qualidade. Qualidade. A qualidade que ele mostrava no Corinthians, agora ele mostra para a seleção. A qualidade que ele mostrava no Corinthians, ele mostra para o Brasil. Né? Para quem não acompanhava o Brasil, o Corinthians no futebol feminino, o futebol feminino de clubes, agora tá vendo o que o Arthur Elias é capaz de fazer, né? Que é isso que a gente viu, ó, ele fazia há muito tempo e um resultado muito rápido, né? Muito rápido. Eu particularmente não achei que ia vir tão rápido assim. Que teve seus tropeços, sim, mas que nos principais jogos do mata-mata contra a França e a Espanha, a dona da casa e o fantasma da seleção e a atual campeã mundial com as duas atuais melhores jogadoras do mundo, atropelou as duas. Que qualidade, né? As jogadoras, como eu disse, a Pia deixou uma impressão que a nossa geração era ruim, mas não, as jogadoras eram mal aproveitadas, né? Você vê as Olimpíadas que fazem já, independente da final, tá? Independente da final, a Olimpíada que a Lorena faz é espetacular, cara. A goleira do Brasil. Espetacular. Ela esteve bem quando o Brasil esteve muito bem, como nesse jogo contra a Espanha e também no jogo contra a França. E ela esteve muito bem quando o Brasil esteve muito mal. Né? No jogo contra a França, no 0 a 0, ela pega um pênalti. Ali, tudo o que eu disse depois poderia nem ter acontecido. Para você ver a importância dessa jogadora, independente se vinha o ouro, se vinha a prata, o mérito maior das jogadoras para mim é o dela. Em segundo, para mim, a Gabi Portillo, que na fase de grupos não foi tão constante no time titular, mas no mata-mata fez o gol contra a França e nesse jogo contra a Espanha fez um gol e deu uma assistência e jogou muito, né? Não só pelos números de assistência e gol, mas nos momentos que o Brasil está mais atrás, ou a estratégia é baseada nela, na velocidade dela, né, de jogar nas costas das adversárias, assim, espetacular, Gabi Portillo. As jogadoras jovens, todo mundo muito bem, cara. A Duda muito bem, a Yaya muito bem, a Yasmin, as atacantes Priscila, Gabi Nunes, Jennifer, as três muito bem, a Ludmilla muito bem também, a Lauren, a Rafaele muito bem, cara, espetacular. Como grupo, espetacular, tá todo mundo muito bem, todo mundo cumprindo muito bem a sua função. Quem talvez que esteja menos cumprindo seja a que a gente tenha mais expectativa, que é a Marta. Vou falar sobre a Marta porque vou fazer um vídeo sobre a final, mas ela vai voltar a estar à disposição na final. Acho que não deve ser a titular, opinião e achismo também, o Arthur Elias não vai colocá-la como titular, eu acho, e também não colocaria. Mas é uma mulher que vai ser despedida da seleção brasileira ou com prata ou com ouro. Ela tem pouca responsabilidade nisso? Talvez não, talvez sim. A gente vai explorar isso no vídeo da final. Mas que vai se encerrar com uma prata que ela já tem ou com ouro que ela ainda não tem. Mas com
com outra medalha com a seleção brasileira feminina. Como eu disse na introdução, um momento que a gente está passando por muitos fracassos brasileiros no futebol, né? Tanto com a seleção feminina, como eu disse, né, que decepcionou em Copas do Mundo, inclusive com a Pia, né? E que agora vai para as Olimpíadas e volta a uma final depois de 16 anos, desde 2008, né? No momento que o futebol masculino acumula decepções, né? Em Copas do Mundo com o Tite, depois que o Tite saiu em 2018 e 2022 com o Tite, né? Depois que ele saiu em 22, a gente só piorou, né? Com muitas trocas de técnico, a Copa América, a seleção brasileira masculina não se classificou às Olimpíadas, né? Sendo a atual bicampeã no masculino, 2016, 2021. E agora a seleção brasileira feminina volta a representar a nossa seleção, a nossa camisa, com uma final olímpica que não vinha há tanto tempo, né? E acho que as Olimpíadas têm um papel importante nesse ponto que eu disse sobre resgatar o nosso amor pela nossa camisa, pela nossa seleção, pelo Brasil, por torcer para o Brasil, né? A gente sempre tem esse espírito olímpico de torcer em todos os esportes, assim, desde o skate, a canoagem, a luta, qualquer coisa, a gente está torcendo pelo Brasil. A gente recuperou isso nas Olimpíadas, né? As Olimpíadas servem para isso também. A gente vai em busca do terceiro ouro, com 2 ouros que a gente já tem da Rebeca e da Bia Souza, né? No judô e na ginástica. É um momento muito bom para o brasileiro, olhando o Brasil, né? Claro que a gente teve decepções ainda no dia de hoje, com a eliminação já esperada, tanto no basquete quanto no handball, mas o Brasil se classificou no vôlei, por exemplo, né, para a semifinal, vôlei feminino, já eliminado do masculino. E o principal feito, por enquanto, do dia, né, tá sendo a classificação da seleção brasileira feminina para a final, que vai buscar um ouro inédito e que, cara, merece vir. Hein? Merece vir. Por toda a história dentro dessa campanha, dentro dessa Olimpíada, por todo o enredo, né, por tudo que envolve, e principalmente por ser contra os Estados Unidos na final, né? De novo elas. O Brasil tem 2 medalhas no futebol feminino, nas Olimpíadas. 2 pratas, 2004 e 2008. O Brasil poderia ser ouro nas 2, poderia. Claro, chegou na final. Para quem o Brasil perdeu? Estados Unidos. Nas 2. Então é uma revanche. Sem dúvida nenhuma, é uma revanche. Depois de muitos anos, não interessa. É uma revanche. 2 vezes que a gente chegou lá, a gente parou nos Estados Unidos. E agora a gente vai encarar elas de novo. Talvez no momento menos brilhante da seleção dos Estados Unidos, não sei, né? Foram campeãs do mundo em 2019. Quem sabe numa fase menos brilhante da seleção americana, num enredo muito curioso e que novamente o Brasil goleia a campeã do mundo na semifinal. Em 2008, quando o Brasil foi prata, na semifinal goleou a Alemanha por 4-1, a atual bicampeã do mundo, inclusive, né? E agora nessa goleia a Espanha, atual campeã do mundo, e volta a enfrentar os Estados Unidos na final. Então é assim uma revanche com todas as letras maiúsculas e a gente vai na briga pelo ouro e acho que dá, cara. E acho que dá pra brigar. Os Estados Unidos passou por Japão e Alemanha, vencendo por 1-0, vencendo com gols, assim, no sufoco. E acho que o Brasil tem totais condições, pelo que mostrou, pelas adversárias que enfrentou, né? Por derrubar a França e Espanha, que eram candidatas a ouro nessas Olimpíadas, e enfrenta os Estados Unidos para uma revanche que a gente torce para que seja o ouro e mais um ouro para o Brasil dentro dessas Olimpíadas. Mas quero saber de você, do que você achou dessa classificação, do que você acha que vai acontecer na final, se a gente vai conseguir essa revanche ou se virar mais um prata, o que seria também um excelente resultado para o futebol feminino devido aos últimos resultados. E deixa aí nos comentários e também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!